Hi, and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje a gente vai olhar os artigos em inglês. Tem artigo definido, tem indefinido. Fica comigo que a gente vai ver tudo sobre isso. Para começar, para que serve um artigo? Então, o artigo ele acompanha um substantivo e ele vai fazer com que esse substantivo seja geral, então eu estou falando sobre qualquer um daquele tipo, ou ele seja específico, então eu estou me referindo a um específico. Se eu estou falando no geral, então é um artigo indefinido, eu não estou especificando de quem eu estou falando, é indefinido. Em português a gente tem uma, uns e umas como artigo indefinido. Porém, se eu vou especificar, eu vou falar especificamente sobre alguma coisa, eu estou definindo sobre o que eu estou falando. Nesse caso, eu uso o artigo definido. Em português, a gente tem o, a, os e as. E aí, como a gente vai trazer isso da língua portuguesa para o inglês? Muito simples. Para transformar o artigo definido em português para o inglês, tudo isso, esses quatro, no singular, no plural, feminino, masculino, se transformam no the. Simplesmente no the. Serve para falar sobre singular e plural, masculino e feminino. Então, se eu for falar no singular o garoto, eu falo the boy. Mas se eu for transformar para o plural, isso vira the boys. Então, o artigo continua exatamente igual, só o substantivo depois que ganhou o S nesse caso. Se eu for falar a porta, eu falo the door, the door. E se eu quiser falar as portas, the doors. Então, de novo, só o substantivo foi para o plural. E quando eu não for especificar, eu quero falar no geral, então eu não vou falar sobre um garoto, eu vou falar sobre qualquer garoto. Eu vou usar o artigo indefinido. Em inglês, nesse caso, eu tenho dois. Então, ou eu vou falar o a, ou eu falo o an. A, an. E o que vai dizer se eu vou usar um ou outro? Quando eu uso a e quando eu uso an? O que vai mandar, nesse caso, é a palavra que vem depois do artigo. Então, o substantivo que vier depois, ele, se começar com um som de consoante, a gente vai usar o a. E se começar com um som de vogal, a gente vai usar um N. Fica mais fácil com um exemplo. Então, se eu não estou especificando um garoto, eu estou falando sobre qualquer garoto, eu vou falar a boy. A boy. Eu usei o a porque depois vem o som de B. Então, a boy, um garoto. Se eu vou falar uma porta, não estou especificando qual é, pode ser qualquer porta. A door. A door. Então, D, como é uma consoante, eu vou colocar o a. Adore. Já se eu for falar sobre maçã, an apple. An apple. Porque nesse caso, apple começa com a. O som de vogal. Então, an apple. E se eu for falar sobre um ovo, an egg. Um ovo, an egg. Viu como tanto faz ser masculino e feminino aqui também? Uma porta, eu falo a door. Um garoto, eu falo a boy. Porém, para eu falar do artigo indefinido em inglês, eu não posso colocá-lo no plural. Para eu falar no plural, eu posso usar a palavra some. E se você quiser um macete para decorar quando você usa o a ou an, eu sempre penso que o posto se atrai. Então, se eu estou com um artigo a, ele é uma vogal sozinha. Então, ele precisa de uma consoante para se completar. Então, a palavra que vem depois vai ser uma consoante. Mas se eu tiver o an, lembra que ele termina com N, então ele já é uma consoante. Nesse caso, ele vai precisar de uma vogal. Então lembra, você nunca vai usar o artigo indefinido a e an no plural e também não se usa com substantivos incontáveis. Como, por exemplo, quando eu vou falar sobre líquido, como eu vou falar sobre alguns alimentos de café da manhã. E eu também não vou usar o the quando eu estiver falando de uma pessoa específica. Então, antes de nome próprio, a gente não usa the. Antes de nome de país, antes de línguas, idiomas, eu não vou usar o de também. E antes de coisas em geral, porque lembra que o de é para especificar? Então, se eu vou falar, as crianças são bagunceiras, eu não vou precisar usar o de. Eu já entro direto falando sobre children. Vamos agora ver um detalhe que muita gente se atrapalha, não conhece, até muita gente que já é avançado em inglês não conhece.
Lembra que eu falei que o som é que manda? Então não é só se é escrito com vogal e consoante, até porque inglês é uma língua sonora. O que manda é se é um som de vogal ou de consoante depois do artigo. A palavra university pode começar com um U, mas o fonema neste caso é um J. U, sempre esse som de U. Então, university, eu não vou colocar um N antes, eu vou colocar A, porque o som é de uma consoante, apesar de eu começar com a letra U. Então, toda vez que eu estiver com uma palavra que comece com U, mas que eu pronuncio como U, ela vai ser um som de consoante, então o artigo vai ser o A. Também tem uma exceção para o outro lado. Hour. Hour é um H mudo, então o primeiro som é esse A. A. Então, neste caso, eu não vou colocar o A, o artigo A, mas eu coloco o N. An hour, an honor. Tem algumas palavras com H mudo no começo que vão entrar com o artigo N na frente. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre inglês. E lembre-se, você vai aprender inglês. Só depende de você. See you!